Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre os carboidratos e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as proteínas. As proteínas, elas são essenciais para a vida humana. Elas têm um papel vital para a manutenção do nosso metabolismo. E o que seria o metabolismo? Seria um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo. Então, quando nos alimentamos e as fontes de proteínas que a gente ingere na nossa alimentação, elas são fundamentais para a nossa vida e para a nossa saúde. E quais as funções? As proteínas, elas têm como função duas funções. A primeira estrutural, né? E ela também tem a função de manutenção ou reparo. A função estrutural é responsável pela formação dos tecidos do nosso corpo, como a pele, os pelos, penas, unhas e músculos. Então, toda a parte estrutural do nosso corpo é de responsabilidade das nossas proteínas. Então, quando nos alimentamos de fontes proteicas, automaticamente nós estamos mantendo a nossa forma estrutural desses organismos. Por isso que dizem que proteína faz bem para o cabelo, faz bem para as unhas. Por quê? Porque ajuda a desenvolver, né? Para nós, é muito importante entendermos a função estrutural da proteína em relação aos músculos, né? Quando a gente pratica algum tipo de atividade física, que a gente observa aí na imagem, que a gente quer ter um melhoramento, um aumento da massa muscular, a gente ingere na nossa alimentação alimentos ricos em proteínas. Por quê? Porque essa proteína ela vai ajudar na estrutura do músculo, ela vai ajudar a renovar as células musculares. Então, para a hipertrofia, a proteína ela é muito importante. O que é hipertrofia? Crescimento muscular. Então, para o crescimento muscular, a proteína ela é um dos alimentos mais importantes. A gente vai ver um pouco mais adiante, se aprofundar mais sobre isso. E também, pessoal, para manutenção e reparo. Por exemplo, a construção de novos tecidos e também a renovação dos mesmos. Como, por exemplo, o nosso tecido da pele, né? Que se renova constantemente. Então, a alimentação rica em proteínas nos ajuda a ter essas células sempre renovadas. O que é muito importante, né? E quais os tipos de proteínas? Quais os alimentos que são ricos em proteínas que são fundamentais para essas duas funções importantes? Podemos classificar as proteínas em relação à sua origem, viu? Então, elas são separadas, pessoal, em 3 grupos. A proteína animal, que é de origem animal, a proteína vegetal, que é de origem vegetal, e a proteína sintética, né, que essa é industrializada. A proteína de origem animal é a proteína encontrada nas carnes dos animais, né? As quais fornecem praticamente todos os aminoácidos essenciais. Então, nos alimentos de origem vegetal, nós vamos encontrar proteínas que são fundamentais para a nossa estrutura corporal e para a manutenção do nosso corpo também. E nós podemos encontrar as proteínas em alimentos como carne vermelha, né? Que o exemplo seria a carne bovina, a carne de gado. O peixe também, né? Ovos são ricos em proteínas. O leite, pessoal. O queijo e o iogurte são alguns exemplos de proteínas. Nós temos também o frango na carne branca, né, que nós estamos vendo aí na imagem, também é rico em proteína. Aí quando vocês se deparam com o exemplo de que vocês verem aqueles atletas que
que na musculação treinam bastante, vocês veem que eles têm uma dieta rica em ovo, muito frango, muito peixe. Por quê? Porque são alimentos ricos em proteínas e ajudam a renovar as células musculares e ajuda a obter novas células musculares, assim o crescimento do músculo. Por isso a dieta rica em proteínas. Nós temos as proteínas de origem vegetal. Essas proteínas de origem vegetal, elas são encontradas, pessoal, nos vegetais. Ela tem um menor valor nutricional, porque elas têm menos aminoácidos que, por exemplo, as proteínas de origem animal. Mas essas proteínas de origem vegetal também são importantes, viu? São alimentos ricos em proteínas vegetais os seguintes. Nós temos feijão, geralmente são os grãos. Feijão, ervilha, soja, lentilha, nozes e grão de bico. A gente tem que ter cuidado que elas possuem menos aminoácidos essenciais, porque às vezes esses alimentos, eles contêm proteínas, mas eles têm uma quantidade maior de carboidratos presentes na sua composição. Por isso que os alimentos de origem animal, eles possuem mais aminoácidos, porque eles têm uma presença maior somente de proteínas, viu? A gente tem que ter cuidado, com certeza, com a gordura que é encontrada nas proteínas também de origem animal, viu? Mas existem também essas proteínas aqui, que são de origem vegetal, viu? E nós temos a proteína sintética. Pessoal, essa proteína sintética eu vou deixar para ministrar para vocês na próxima aula, porque ela é um pouco maior, requer um pouco mais de atenção e o vídeo pode ficar muito grande e acaba ficando cansativo para vocês. Então, um beijo no coração e até a próxima aula.